Bom dia, o câncer tem cura e hoje, como eu gosto de novidades, eu estou trazendo um novo formato para apresentar para vocês. Normalmente eu fico bem próximo à câmera, mas hoje eu trouxe o flip chart e aí eu vou escrever algumas coisas sobre esse assunto hoje, que eu julgo que é muito importante. Bom dia, Dora, como é que você está? Que vai ser sobre o trigo, farináceos e câncer. Então, eu vou ficar um pouquinho longe aqui do celular para que eu possa escrever no Flipchart. E aí a Pri, que é minha esposa, ela vai orientando o que vocês estão perguntando ou vai ajudando a responder algumas questões. Depois eu quero que vocês deixem um comentário se vocês gostaram desse formato, dessa forma de apresentação, porque eu vou procurar mesclar um pouquinho, trazendo essa questão do Flipchart, trazendo um pouco dessa proximidade minha com a câmera, tá bom? Então, eu vou só aguardar aqui a minha equipe falar se o som e a imagem estão boas, e aí a partir disso a gente já começa com esse novo formato. O escritório, né, o local de gravação é o mesmo, o que muda mesmo é a forma de apresentar. Legal, a equipe já falou que está tudo bem em relação à imagem e ao som, e a gente vai falar de um assunto extremamente interessante para o paciente com câncer, que é a questão do pão, né, do trigo, farináceos. E aí, o trigo faz mal para o paciente com câncer? Se a gente transforma esse trigo em farinha, existe diferença na composição desse produto? Todo mundo tem doença celíaca, ou o paciente com câncer tem doença celíaca? Existem substâncias colocadas nesse pão que podem causar câncer? Fica comigo que a intenção é trazer respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer. Combinado? Então vamos lá. Então eu vou começar a apresentação e aqui a minha equipe vai falar se está conseguindo enxergar direitinho. Então o nosso pão, né? A gente vai falar do pão. Eu não sei se está nítido para enxergar. A Pri vai falar para mim. Coloca mais afastado para frente. A Pri está falando para colocar um pouco mais afastado. Só a parte da frente. Mais afastado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá legal? Tá conseguindo enxergar pão? Não. Ele tá invertido. Ah, ele está invertido? Tá. Então você tem que mexer na câmera. A gente vai mexer aqui um pouquinho. Deixa eu virar. Porque senão não vai dar certo. Aí dessa maneira eu vou virar aqui a câmera. Então vamos pegar aqui, ó. Bom, legal. Aí eu vou deixar com a Pri, porque ela que vai me ajudar nessa questão. Eu não tinha imaginado da inversão, mas a câmera faz isso, né? Aqui vocês estão vendo as luzes de gravação. Dora, você tá vendo legal o tamanho das letras? Tá conseguindo enxergar? Vamos esperar aqui também. Agora ficou certo. Agora tá certinho, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Aqui é meu escritório. Então, a Pri vai ficar olhando a nossa apresentação. E aí a gente vai continuando. Eu fui pego de surpresa com essa inversão da câmera. Então vamos lá. Agora a gente vai falar do pão. A equipe só está me ajudando, com minha filha e esposa. Vamos ver o ajuste. Na hora que eu receber o sinal, aí eu já posso dar continuidade. Eu apareço aqui no cantinho. Sim. Então, o pão é um alimento consumido há milhares de anos. E como é quando a gente fala em pão, o primeiro passo, né, eu vou falar em alimento. É um alimento
que ele é feito a partir de farinha, ou seja, eu tenho farinha de um alimento, outro alimento extremamente importante, que são os cereais. Então, quando você pega esses cereais, transforma ele em pó, em farinha, você consegue produzir esse alimento chamado pão. Ao longo dos milhares de anos, vem se modificando bastante o uso desses cereais, a composição desses cereais, mas a ideia principal é que quando a gente fala de cereais, a gente vai pensar nesses caras aqui. Então, se eu falo de cereal, aí eu vou colocar em outro destaque, se eu falo em cereais, a Pri vai me falando se a imagem está boa. Eu vou pensar em alguns, né, para colocar para vocês. Aveia, eu vou pensar no centeio, acompanhe aqui comigo, centeio. Eu vou pensar no sorgo, que é um outro cereal, talvez poucos tenham ouvido falar sobre ele, porque ele é muito utilizado em ração para gado. Vou usar cevada, cevada já é conhecida por muitos por conta da cerveja, né? Então, a cevada e, por último, mas não menos importante, é o que a gente vai conversar mais com vocês, é o trigo. Então, se eu faço a farinha de qualquer um desses cereais e eu elaboro ele, eu posso preparar um pão. O que é mais utilizado no mundo, o que é mais comum quando a gente fala em pão, a gente indiretamente pensa nesse cereal extremamente famoso, que é o trigo. E se a gente fala em trigo, muitas dúvidas surgem, né? Principalmente para o paciente com câncer, eu falo assim, vou comer trigo, não vou comer trigo. Mas antes de falar um pouquinho desse comer ou não comer, eu quero traçar para vocês o que tem no grão do trigo. Porque em casas de produtos naturais você pode encontrar o trigo em grão para comprar e ele é rico nisso aqui, ó. Então, se a gente fala de trigo, vou colocar em vermelho sempre o cabeçalho aqui para destacar. Então, se eu falo, as tampinhas estão caindo aqui da caneta. Se eu falo do trigo, eu vou pensar em especial, o trigo ele é bem rico em proteína, então é um nutriente importante, por mais que seja vegetal, ela vai fornecer aminoácidos interessantes para o seu corpo. Então eu tenho a proteína, eu tenho a fibra, são dois importantes nutrientes que estão lá dentro. Então eu tenho fibra também, que é essencial para a saúde. E aí a gente começa a entrar em outras substâncias que estão presentes. Uma delas é o carboidrato, que é a substância mais presente no trigo, que ele está no formato de amido, né? Todo o carboidrato vegetal ele é armazenado na forma de amido. Então eu tenho um carboidrato, o carboidrato, né? Que é o amido. E eu tenho também dois minerais interessantes. Um deles é o magnésio, eu vou colocar a nomenclatura científica, e outro presente é o selênio. Então eu tenho o magnésio, que é chamado de Mg, né, na literatura da tabela periódica, tabela de química, e o Se, que é o selênio. O magnésio está associado tanto à absorção do cálcio no intestino, e o selênio está associado ao poder antioxidante, tanto que uma das substâncias antioxidantes no seu sangue mais importantes é a glutationa peroxidase. A gente precisa do selênio para que a gente possa sintetizar essa substância, para que a gente possa substar esse componente. Então, esses aqui seriam os principais. Existe um pouquinho de vitamina do complexo B, mas não uma quantidade interessante para a saúde. A gente tem também a presença de zinco, mas também a quantidade não é tão interessante para a saúde, mas é importante destacar que eles estão presentes. E se alguém consumisse o trigo cozido, a gente vai pensar diretamente nisso. Continua aqui comigo. E aí, dessa maneira, qual que é o ponto que eu quero destacar para vocês? Que muitas pessoas apontam que esse alimento ele vai ter glúten. Tocou o despertador aqui, me desculpa. Muitas pessoas vão atribuir ao centeio, a cevada,
são cereais que contêm glúten. O trigo também contém glúten. Alexander, mas o que é esse glúten? Por que tanta gente fala do glúten? Ele faz mal para o paciente com câncer? Ele vai prejudicar a minha saúde? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o glúten, eu vou colocar aqui no cabeçalho, o glúten... Inclina o shirt um pouquinho para o seu lado, por favor. Inclinar para o meu lado? Puxar para o meu lado. Tá, ele falou Não, eu inclinar. inclinar ele para o meu lado. Assim tá bom? Ele falou para inclinar. O glúten, ele é uma proteína que está presente no trigo. Existem diferentes proteínas presentes no trigo. O glúten não é a única, mas ele é uma proteína. Primeiro ponto. É uma substância natural que faz parte do trigo, faz parte da cevada, faz parte do centeio. E dessa maneira, a gente não precisa criar um medo de que algo estranho colocado no alimento. Não é um estranho no ninho. Mas qual que é a função dele? Por que ele está ali no pão? Quando a gente fala, por que ele está ali no trigo, né? A gente faz do trigo, a gente faz o pão. O glúten, ele vai dar essa elasticidade para a massa. Então, quando você vê um padeiro puxando aquela massa, ou fazendo uma pizza, ou fazendo outro ingrediente, essa elasticidade é conferida por essa proteína chamada glúten. Ela dá o que a gente chama de viscoelasticidade. Essa é a característica dela. Indiretamente, existem algumas pessoas, não todas, tá bom? Que elas têm uma doença muito delicada, muito grave, chamada doença celíaca. E eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Nem todo paciente tem ela, apenas 1% dos pacientes têm essa doença. Ou seja, a gente está pegando dados de fora dos Estados Unidos, mas os pesquisadores no Brasil também acreditam, aferem, imputam que esse valor no Brasil não mude dessa quantidade, 1% das pessoas. Para você saber se tem doença celíaca, procure um gastroenterologista, porque ele vai fazer um exame específico de biópsia do seu intestino delgado para saber se você tem essa doença. E aí, se a pessoa tem doença celíaca, com certeza ela vai precisar restringir a ingestão de alimentos que contenham glúten. Dentre eles, eu vou falar do trigo, do centeio, da cevada, e algumas plantações de aveia pode ter contaminação cruzada e a pessoa também não poder consumir. Então, cuidado com isso. Se a pessoa tem realmente a doença celíaca, ela é proibida de comer esse alimento, porque se ela o comer, ela tem um episódio gravíssimo de diarreia. Alguns pacientes chegam a ter 30 episódios de diarreia em um dia só. Então isso é extremamente delicado, é um problema sério, porém, destacando de novo, só 1% da população tem. Não são todas as pessoas e muito menos todos os pacientes com câncer. Então, se o medo é doença celíaca, a gente tem que separar a pessoa que está doente das demais pessoas, tá bom? Esse ponto eu acho que é importante. Algumas pessoas também podem apresentar uma hipersensibilidade ao glúten. Não é doença celíaca, é um sintoma mais leve, mas ele deve ser avaliado também e deve ser supervisionado. E aí, se a gente continua falando um pouco mais aqui do nosso amigo trigo, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter diversos alimentos que são feitos com trigo, e esses alimentos, a indústria não gosta do que eu vou falar agora. Eles são alimentos que contêm uma quantidade de substâncias não desejáveis para o seu corpo. O seu corpo não precisa de outras substâncias que não sejam trigo. O seu corpo não precisa de açúcar, o seu corpo não precisa de gordura trans, o seu corpo não precisa de aditivo alimentar. E eu vou explicar cada uma dessas para vocês. Então, a gente tem aqui quais alimentos que a gente normalmente encontra com uma composição não desejável para a saúde de um paciente com câncer. A gente vai ter o famoso pão de forno, que já é conhecido, pãozinho quadradinho, né, com as fatias quadradas. O pão de forma, ele tem uma composição muito ruim para pessoas em geral, em especial pacientes com câncer. A gente vai pensar em bolos, de forma geral, as farinhas utilizadas para fazer bolo são ruins para pacientes com câncer. Elas contêm substâncias não desejáveis, tem muita coisa além do trigo.
Pão de forma tem muitas outras substâncias além do trigo. E as massas, de maneira geral, sejam massa de pastel, massa de lasanha ou massas de macarrões, elas têm adicionado nelas substâncias não desejadas para a saúde. E aí, eu vou colocar aqui as massas. E aí eu vou destacar para vocês quais são essas substâncias que normalmente são colocadas nesses alimentos e muitas vezes podem estar associadas a câncer. Não falei que causa, mas ela pode estar associada a câncer e institutos importantes de pesquisa já têm apontado a preocupação de algumas substâncias que estão sendo colocadas nesses alimentos e que estão sendo prejudiciais para a saúde. Você deve estar perguntando, poxa, Alexandre, mas você colocou pão de forma, você colocou bolo, você colocou massa, mas você não colocou pão de sal, pão francês. Dos alimentos que a gente fala de farináceos, pães, esses têm uma composição extremamente estranha à sua saúde, substâncias que o seu corpo nem imagina que existam. O pão francês, infelizmente, ele tem abraçado a adição de substâncias não desejáveis para a saúde, só que desses todos é o que menos tem. Só que para você ter ideia, de acordo com a legislação brasileira, a indústria que produz pão, ela tem liberdade de colocar 12 substâncias estranhas dentro do pão. Essa substância estranha é chamada de aditivo alimentar, que eu vou explicar para vocês aqui já, tá bom? Então, se a gente fala, por exemplo, do aditivo alimentar, que são substâncias adicionadas nos alimentos, então, aditivos alimentares. Aditivos alimentares. Continua aqui comigo. Ficou um pouquinho apertado, mas eu vou escrever. Aditivos alimentares. O que é isso, Alexandre? Quando você fala em corante, conservante, flavorizante, adoçante, todas essas substâncias são aditivos alimentares. Antioxidante, espessante, todas elas são aditivos. É os antes que não precisam estar na sua alimentação. Eles são adicionados intencionalmente. A indústria tem a intenção de colocar e ele não tem a função de nutrir a sua célula. Ele não tem a intenção de cuidar do seu corpo. Alexandre, então por que é colocada essa substância no meu pão? Por que ele é colocado na farinha que eu compro para fazer o pão e para outras coisas? Ele é colocado para que esse produto ele dure mais na prateleira. Ele é colocado para que esse produto ele fique mais gostoso, mais saboroso, com mais espesso, mais fofinho ou mais crocante. Cada aditivo alimentar tem uma especificidade, tem um objetivo. Então lembra do seguinte, essas substâncias nenhuma célula do seu corpo precisa, ou até hoje não foi comprovado que a adição de aditivo alimentar agrega saúde a você. Ele agrega tempo de prateleira para o empresário. Essa é uma intenção do empresário, não uma intenção da sua célula. Então esse aqui é um dos pontos importantes e daqui a pouco eu vou falar alguns aditivos alimentares que estão associados a câncer. E aí você fica aqui comigo. Só que o aditivo alimentar, ele está extremamente presente no pão de forma, como eu falei, nos bolos, como eu falei, nas massas alimentícias, como eu falei, mas no pão francês, a lei permite o empresário colocar 14 aditivos alimentares. É como fosse aquele ingrediente que você vê na margarina e aquela lista infinita de itens. Alexandre, mas quando eu compro pão, não está escrito esses aditivos alimentares, exatamente porque a lei dá essa liberdade para o empresário. Ele compra a farinha já adicionada de aditivo e se ele já está adicionado, ele não precisa falar para você. Então, esse é um cuidado extremamente importante. Existem, de maneira geral, diversos pães franceses que não colocam a lista de composição dele e muitas vezes você está comendo um alimento cheio de aditivo e indiretamente o pão que você acha que você está comendo não é um pão tão natural quanto imagina. Mesmo esse pão tendo fermentação natural ou fermentação química, que são outras situações. Então esse é um ponto de reflexão, de atenção, que muitas vezes faz com que o nutricionista ele fale, o pão francês não é legal para o paciente com câncer, ou o bolo não é legal para o paciente com câncer, e de forma geral, se não é legal para o paciente com câncer, não deve ser legal para ninguém, tá bom?
Então, esse é um ponto que eu vou destacar daqui a pouco em relação aos compostos que estão associados a câncer, mas não para aqui. Existem outras substâncias que são colocadas e você pode ler no rótulo. Uma delas, a Pri vai falar como é que está meu tempo aqui na fala, mas uma das outras substâncias que não é interessante para a saúde, para ser adicionada, você não precisa dela, é o famoso açúcar. Você pega lá pão integral, pão saudável, pão fit e tem açúcar. Mano, que coisa fit é essa? Que coisa saudável é essa se ele adiciona um nutriente que a sua célula não precisa ser adicionada? A gente já tem açúcar presente nas frutas, que é de excelente qualidade, o açúcar da fruta já tem uma composição bacana e a combinação de açúcares ali dentro é atrapalhada de ser absorvida com a presença da fibra. Eu não preciso de um outro alimento que tenha adição de açúcar. Isso é uma invenção da indústria. 6,51. Tá. Outro ponto interessante, esse aqui é extremamente perigoso para a saúde também, além do açúcar, além do aditivo alimentar, que muitos farináceos colocam, muitos pães de forma colocam, muitos bolos colocam, que é a pior gordura que existe na natureza. Na verdade, ela não é da natureza, ela é adicionada intencionalmente, e eu vou falar da gordura trans. Poxa, Alexandre, até o pão costuma colocar gordura trans? Costuma. Então, gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, essa substância é uma das piores substâncias que existe na natureza. Se a gente fosse colocar também açúcar e gordura trans juntas, são péssimas para a saúde. A gordura trans ela está associada a infarto, a derrame, então eu vou entupir a artéria por conta dessa substância. O seu corpo entende isso como algo que tem que ser acumulado na artéria, então indiretamente quem tem o hábito de consumir alimentos ricos em gordura trans, a tendência desse consumo é entupir a artéria, é entupir, trazer a possibilidade de você desenvolver o infarto ou desenvolver o derrame. A minha intenção não é assustar vocês, nossa, meu Deus, eu comi pão a vida inteira, eu comi isso, eu comi aquilo. É apenas de trazer informação para que você comece a prestar atenção nos rótulos dos alimentos, tomando cuidado que no pão francês eles não vão colocar porque já está adicionado na farinha, mas que você tenha a liberdade de escolha. A partir dessa apresentação minha, hoje você tem uma liberdade de decidir se o melhor é você consumir esse alimento, não consumir, ou quem sabe começar a preparar em casa a partir de uma farinha diferente, ou uma farinha melhor de trigo, ou a partir de uma farinha feita de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que é possível, ou de oleaginosas, como o amendoim, como a amêndoa, como o pistache, como a macadâmia, não sei, existem outras opções que não esse trigo que virou farinha, que muitas vezes a gente tem visto uma composição extremamente prejudicial à saúde. E falando de prejuízo à saúde, aí eu vou comentar com vocês os 4 aditivos alimentares que já têm associação com câncer, isso já com comprovação de institutos internacionais. Então eu vou colocar aqui os nomes, vou abreviar aditivo alimentar como AA, apenas para que a gente possa aproveitar o nosso tempo aqui de divulgação de conteúdo. E a gente vai ter 4 substâncias que eu vou colocar aqui. Você não precisa guardar o nome, né? Eu vou colocar a sigla de 2 que são bem conhecidas, então você olha ali no rótulo, vai ser fácil você lembrar. E elas estão associadas a câncer. Ah, Alexandre, significa que se eu comer ela eu vou ter câncer? Não, não significa que alguém passou do seu lado e você sentiu o cheiro da fumaça que você vai desenvolver câncer do pulmão. Porém, não significa que você tomou sol em alguns momentos da sua vida sem protetor solar, você vai formar câncer de pele. Mas isso, de forma repetida e de forma intensa, ele pode ser um fator de risco a mais para você desenvolver o câncer. E para a pessoa que tem, é um problema a mais ainda, é um problema pior, porque ela já tem células que já sofreram essa alteração desenvolvendo o câncer. Deixa eu aproveitar para tomar minha água. Então, olha que interessante. A gente vai ter aqui uma substância que foi proibida
pela Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. Eu estou usando um termo didático, mas o termo correto seria o FDA, que é a Agência Reguladora de Drogas e Alimentos nos Estados Unidos. Então ela funciona como a nossa vigilância sanitária, ela vai permitir ou não a liberação de substâncias, e uma das últimas substâncias que eles proibiram a utilização nos alimentos, em especial farináceos, é a benzofenona. Benzofenona. Essa substância foi proibida pelo FDA, mas até antes de 2018 ela era utilizada normalmente em farináceos e ela também pode estar presente na farinha que você consome. Então essa substância é associada ao câncer e por isso ela foi proibida. Então cuidado. E lembra do seguinte, olha como é que é interessante. Se a gente pegasse há 10 anos atrás, era permitida, era ótima, estava tudo bem. As pesquisas a cada ano avançam e elas começam a mostrar novas realidades. Então, será que não vale a pena, muitas vezes, fugir um pouquinho do farináceo que tem essa quantidade gigante de aditivos, porque ainda não descobriram todas as funções prejudiciais à sua saúde? Ou será que a gente vai confiar nesses órgãos que liberaram essas substâncias para que você possa consumir? A decisão cabe a você, não a mim. Outra substância que é bem presente é a piperacetone nítido, aqui para as pessoas enxergarem que a caneta mudou um pouquinho a coloração. Se quiser eu mudo. A parte do benzo está mais fraca. Está mais fraca, né? Então eu vou colocar uma caneta aqui, ó. Eu acho que agora vai ficar melhor. A Pri vai falar para mim. Benzofenona. O resto está certo. Né? Tá, só para não ficar diferente, senão a pessoa pode estranhar. Benzofenona é uma das substâncias que a gente precisa prestar atenção no rótulo. Se não tiver no rótulo, não significa que não tenha, como já falei no caso do pão francês. E eu tenho outra que é chamada de BHT. Você vai encontrar ela com BHT. O resto do nome você não precisa guardar, mas ela chama hidroxitolueno butilato. Hidroxitolueno butilato. É o nome dela. Isso é para mostrar que é extremamente estranho ao seu corpo, né? Substância que a gente nem consegue pronunciar de maneira direita. Hidroxitolueno butilato. É o BHT, você vai encontrar nos rótulos. Existem outros produtos que também usam BHT, uma substância associada à formação de câncer, então é importante ter cuidado. A gente tem aqui outra substância que é o BHA, é a sigla que eles utilizam, que é o hidroxianisol butilato. Hidroxianisol butilato, que é o BHA. Então a gente já colocou 3 substâncias aqui que podem estar presentes no seu pão, no seu farináceo, na sua massa, e é importante a gente prestar atenção nos ingredientes, sempre lembrando que às vezes ele pode estar adicionado lá sem a empresa ter a obrigação de te mostrar que ele foi adicionado. Então nós temos a benzofenona, o BHT, o BHA, e outro já é conhecido bastante, porque você encontra em produtos para criança. E ele precisa de um alerta especial, precisa de um destaque especial, que é a tartazina. Então, se eu falo para você, depois dá uma olhadinha nos comentários, viu, Pri? Tô vendo. Tartazina. Perdão, me ajuda. Tartrazina. A Pri está me corrigindo aqui, obrigado, querido. Tartrazina, estava pronunciando errado já. Cada nome que é um palavrão, né? É importante a gente lembrar que eles são estranhos ao seu corpo, por isso que até faz a gente gaguejar e enrolar a língua. Tartrazina. A tartrazina é o corante amarelo. Esse corante está associado também a câncer. Todas essas substâncias que eu apontei para vocês que podem estar presentes em farináceos estão associadas a câncer, só que não só ao câncer. A gente também tem, em relação a aditivos alimentares, esses e os demais, a hipersensibilidade, a pessoa começa a ter sintomas parecidos com a da alergia, mas ela não tem alergia. A gente tem estudos mostrando
que as crianças que apresentam hiperatividade e déficit de atenção também apresentam problemas com o consumo de substâncias como essas que eu apontei e outras que podem estar nos ingredientes, e por isso, cada vez mais, os médicos têm medicado as crianças e têm feito tratamentos que muitas vezes eles não entendem porque ela está assim. Elas estão assim porque a alimentação dela tem substâncias que ativam isso. As pessoas estão com mais sintomas alérgicos porque eles colocam dentro da célula dela substâncias que a sua célula há 30, 40 anos não estava acostumada. As pessoas estão a cada vez desenvolvendo mais câncer, e a gente vai falar do câncer como a principal preocupação de saúde pública dos próximos anos, visto que o número de pessoas com câncer vem aumentando, mesmo reduzindo o uso de cigarro, porque a alimentação é um dos grandes pontos que tem piorado no Brasil e no mundo. O Japão, que é um país muito mais desenvolvido que o Brasil, a primeira causa de morte já é o câncer, não é mais a doença cardiovascular. Então olha que interessante essa situação. A alimentação se tornou um ponto-chave para que as pessoas possam sobreviver. E a informação é que vai te dar a oportunidade para que você viva mais e melhor, em especial o paciente com câncer. É fundamental você ter acesso a informações de qualidade para que você tenha liberdade de decisão. A Pri vai comentar comigo se está tudo ok. Quanto tempo, Pri? 21. E a apresentação minha hoje foi especial para que a gente pudesse falar sobre o trigo, pudéssemos falar sobre o pão, pudéssemos falar sobre os compostos que são adicionados. E eu quero agradecer a participação sua. Depois deixa um comentário o que você achou desse novo formato, né? Normalmente eu estou sentado na sua frente. Hoje eu quis trazer o flip chart, fazer uma apresentação diferente para que você possa ter uma maneira diferente de aprendizado aqui comigo, tá bom? Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a oportunidade de divulgar esse conteúdo para você. Se esse conteúdo ele for útil para pessoas que estão no seu círculo de amizade, se você tem algum paciente, alguma pessoa na sua família que tenha câncer, divulgue para ele. Combinado? Então eu vou desligar aqui o vídeo. Obrigado pela atenção. Vamos lá. Fechar.